Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Mudanças de Hábitos para Vencer. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para reassumir o controle da sua vida. Eu sou Rogério Marinho e o tema de hoje é Livre-se dos maus hábitos. O que são maus hábitos? Bem, são alguns hábitos que causam incômodo, dano e ou prejuízo para nós e outras pessoas. A diferença entre maus hábitos e bons hábitos é o resultado que cada um causa em nossas vidas. Muitas vezes ficamos presos em um ciclo vicioso, aonde nos sentimos focados. Essa sensação de falta de ar e enclausurado, que as paredes estão cada vez se apertando contra nós. Você já sonhou que está lutando e seus golpes saem sem força, sem potência? Muitas vezes lutando pela nossa vida, mas parece que os nossos golpes não atingem nosso oponente. Ou senão a gente está correndo de alguma coisa, de algum perigo, de algum animal. E a gente corre e parece que a gente não sai do lugar. Bem, muitas vezes os maus hábitos nos deixam sem disposição, sem força, sem vontade e sem ânimo de fazer as coisas. Afundando em um buraco aonde quase desistimos por achar que não conseguimos mais sair, afetando a nossa saúde física, psíquica e espiritual. Nessa pandemia ao qual vivemos, ter nossa saúde preservada é luxo. Está tendo muitos casos de pessoas em depressão, crise de ansiedade, etc., devido a essa pandemia. Até porque a gente não sabe aonde ela vai parar, qual que é o destino dela e qual serão os passos que serão tomados para que evite esse contágio em massa e essas mortes em massa que a gente está tendo. Então, estar totalmente inserido na nossa zona de conforto, você acredita que é um mau hábito? Não. Nesses casos é uma decisão. Um exemplo, que é a coisa mais gostosa que chegar, jogar as nossas coisas no canto da sala, esparramar no sofá em frente da televisão e pedir uma pizza? Vamos ser sinceros, é rápido, é prático e não requer esforço nenhum. O máximo esforço que a gente vai ter vai ser de buscar a pizza na portaria para quem mora em prédio ou no portão para quem mora em casa. Quais serão as consequências em decorrência desse hábito adquirido? Talvez alguns quilos extras na balança, exames de sangue alterados e a necessidade de mudanças de hábitos urgente na nossa vida. Para superar os maus hábitos, é necessário primeiramente a consciência que esses hábitos estão fazendo mal para nós e, quiçá, para as pessoas ao nosso redor. Temos que ter a consciência de que se continuarmos fazendo as mesmas coisas, teremos os mesmos resultados. As mudanças de hábitos se faz necessário para termos uma qualidade de vida melhor e reassumirmos o controle da nossa vida. Pequenas mudanças fazem uma diferença enorme nos resultados. Vou dar um exemplo. Recentemente eu conversei com um grande amigo meu e ele me contou que ao ir levar os resultados do exame laboratorial ao médico, foi informado que estava com diabetes fora de controle e teriam de entrar com uma nova medicação, a insulina. A insulina, para quem não sabe, você acaba injetando ela através de agulhas pelo corpo, então você tem que sempre estar controlando a diabetes para poder estar controlando a dose de insulina ou se você vai ter que comer alguma coisa
porque tem os altos e baixos. Bem, então ele, assustado, perguntou se existia outra forma de regular a diabetes sem necessitar entrar com a insulina. E aí o médico deu uma opção para ele. Eles iam fazer uma tentativa. Caso não fosse possível, aí sim eles entrariam com a insulina. Então o médico respondeu que essa tentativa seria a prática de exercício físico e mudanças na alimentação dele. Bem, ele imediatamente passou a acordar bem cedo e sair para caminhar. Passou a fazer uma dieta rica em verduras e cortou o doce do cardápio. Ele adorava doce, chocolate, e ele teve que fazer essa mudança no cardápio mudança na vida dele. Ou era insulina, ou era continuar do jeito que ele estava, fazendo as mesmas coisas. E ele falou que essa mudança é simples, porém muito difícil. Principalmente porque a esposa dele é uma cozinheira maravilhosa. Ela faz um torresmo, uma polenta mole e um franguinho com quiabo de lamber os dedos. Mas, diante da situação em que ele estava e o aviso de emergência, todos mudaram os hábitos juntos para uma qualidade de vida saudável. Ele teve um grande problema no joelho passado, ele era esportista, praticava judô, teve desgaste, teve que fazer algumas cirurgias. E durante alguns anos foi uma desculpa muito utilizada por ele e o colocava em uma zona de conforto. Mas ele é mais forte que a melhor desculpa que ele tem. E mesmo assim a caminhada se tornou parte da rotina e melhorou a qualidade de vida dele e da esposa. Até o que a gente falou, né? Que tanto os maus hábitos como os bons hábitos refletem nas pessoas ao nosso redor. Não simplesmente na gente, mas as pessoas ao nosso redor. Como ele teve que mudar a alimentação dele, bom, a esposa dele não ia cozinhar só para ele. Então, cozinha para os dois e para ela também foi boa porque ela mudou a alimentação dela também e ela acabou se beneficiando com essas mudanças de hábitos que ele teve. Bem, ele não precisou tomar insulina e recentemente ele passou por um cateterismo, foi até um cateterismo de urgência que ele me contou, que ele foi fazer o exame, deu alterado, aí ele teve que fazer o cateterismo e o cateterismo foi, graças a Deus, um sucesso devido às mudanças em seus hábitos. Quer dizer, se ele tivesse optado, talvez, pela insulina, talvez o corpo dele não teria respondido tão bem ao cateterismo que foi feito. Mas graças a Deus deu tudo certo e foi tudo bem. Eu gosto também de frisar de um outro grande amigo meu. A vida dele ficou de pernas para o ar, fugindo totalmente do controle dele. Ele passou a caminhar todos os dias pela manhã. Bom, ele era totalmente sedentário. E a partir que a vida dele mudou, ele viu que tinha que mudar os hábitos dele, porque se ele continuasse fazendo as mesmas coisas, continuariam do mesmo jeito. Então ele passou a fazer caminhada todos os dias pela manhã. Ele até tentou arrumar desculpa, queria comprar um tênis e esperar o tênis chegar, mas ele mesmo viu que não tinha necessidade dele esperar o tênis chegar. Que um tênis velho ele poderia fazer uma pequena caminhada, dar o primeiro passo, iniciar, começar. Então ele passou a caminhar todos os dias pela manhã. E nessa caminhada ele começou a planejar a vida dele, o dia dele, a semana dele, as coisas que ele teria que fazer, o que ele teria que mudar na vida dele para que ele obtesse resultado diferente do que ele vinha obtendo até então. Então, ele passou a caminhar todos os dias pela manhã e passou a planejar sua vida e suas mudanças nas caminhadas, além de melhorar a saúde e a disposição. A corrida e os exercícios físicos
também me ajudou muito a parar de fumar. E a lutar contra a ansiedade e também contra a depressão de um passado recente. Quando procuro incentivar as pessoas a mudarem seus hábitos e a largarem os maus hábitos, eu ouço muito: não tenho tempo, é difícil, estou feliz assim, tenho problemas em alguma parte do corpo, não tenho forças para mudar. Para mudar, terei de renunciar a algo. É bom para os outros, não para mim. E por aí vai. Eu sempre digo que quem arruma desculpas não tem tempo para mais nada. Acaba tomando tanto tempo essas desculpas, e sempre tem uma desculpa, então não tem tempo para fazer nada, não consegue fazer nada, não pode fazer nada. Seja mais forte que sua melhor desculpa. Eu sempre oriento dessa forma, porque a gente sempre vai tentar procurar ficar na nossa zona de conforto. E não tem nada de errado se a pessoa quiser ficar na zona de conforto. Esse final de semana eu conversei com um amigo que ele falou: cara, eu tô bem do jeito que eu tô. E não tem problema de eu estar na minha zona de conforto. É uma escolha dele. Cada um tem sua própria escolha, não tem nada demais. Quem sou eu para julgar? E eu não gostaria para mim, mas cada um tem a sua opinião e cada um tem o seu livre-arbítrio. Escolher sempre exige renunciar a algo na vida. Se eu acordo cedo para poder correr, eu tenho que renunciar a ficar mais tempo na cama, dormir um pouquinho mais. Mas é uma renúncia é uma escolha que eu tive, que eu aceitei e que eu fiz. Vamos atrás de coisas melhores? O site Insider, focado em temas profissionais e de carreira, listou vários hábitos tóxicos a serem eliminados. O primeiro era não aproveitar o fim de semana. Dedique o fim de semana a descansar o corpo e a mente, a recarregar as forças, passear, exercitar-se de forma prazerosa, ler, meditar, rezar, sair com a família ou com os amigos, cultivar hobbies, de preferência passando o máximo possível de tempo ao ar livre. Dê folga, portanto, também ao computador, ao celular e à sua cama. Descansar, neste caso, não é sinônimo de ficar dormindo preguiçosamente. Aliás, a preguiça só costuma deixar a gente muito mais cansado. Parece que quanto mais a gente dorme, mais cansado a gente fica. Impressionante. Bem, o segundo ponto que eles passaram foi fumar socialmente. Essa desculpinha mais que esfarrapada não engana a saúde. E você sabe disso. Eu tinha um colega de trabalho que dizia que não fumava, somente socialmente. Posso dizer que ele era o cara mais social que eu conheço, porque toda hora ele descia com uma pessoa para fumar. O terceiro é manter contato com pessoas que lhe fazem mal. Se já é difícil dedicar tempo a manter as boas amizades, não desperdice com pessoas tóxicas. Seja educado, não arme escândalos, não prejudique ninguém e reze por essas pessoas. Mas solte-se dos laços com quem prejudica você. Dá uma olhada no vídeo, mostre-me seus amigos e eu te mostrarei o seu futuro. Eu publiquei ele no dia 17/12/2020 no meu canal do YouTube, Mudanças de Hábitos para Vencer. Dá uma olhadinha porque vale bastante a pena. O quarto ponto que eles passam é não ter hora para dormir. Rotina é normalmente entendida como chatice, mesmice, mas não precisa ser assim.
ter horários claros, inclusive para dormir, melhora a qualidade do seu sono e o seu desempenho no dia seguinte. A gente até falou agora que parece que quanto mais a gente dorme, mais a gente fica cansado. Uma das coisas que eu acabei fazendo que me ajudou bastante foi criar rotinas, inclusive para horas de deitar e hora de levantar. Esse nosso programa visa exatamente isso, dar um propósito de vida para que a gente tenha aquela motivação a acordar cedo e na hora que a gente for dormir a gente vá com a cabeça tranquila e durma. E o quinto ponto que eles passam, que vai ajudar muito a gente a criar essa rotina, a ter essa qualidade de vida, e é que eles passam que a gente é não praticar exercícios. A regra é clara. Você não quer enferrujar? Então mexa-se. Pelo menos 3 vezes por semana e no mínimo 30 minutos por dia. Então nessas 3 vezes na semana que você vai caminhar, que você vai praticar exercício físico, dê uma caminhada de 30 minutos. Olha só, hein? A sua desculpa tem que ser muito boa para você não poder fazer isso. Como aquele meu amigo. A caminhada ajudou bastante ele a refletir sobre as coisas que ele tem que fazer e a planejar o dia dele até criar uma rotina. Inclusive ele contou que no serviço dele, ele está evoluindo muito mais do que antes. Ele está produzindo muito mais do que antes. O 6º ponto que eles colocam é escolher alimentos e bebidas de má qualidade. Uma taça de vinho por dia faz bem à saúde. Dizem a ciência e a sabedoria popular. E é verdade, mas desde que seja um bom vinho. Se a qualidade do vinho é ruim, o benefício é reduzido. No caso da comida, seja maduro. Você sabe que é você quem abastece a sua saúde. Tem até um livro que diz que você é o que você come e tem um outro que diz que você é o que você pensa. Eu acredito que realmente a gente é o que a gente pensa e a gente é o que a gente come. Se a gente comer comidas gordurosas, a gente não vai ter um rendimento legal na nossa vida, a gente vai ficar cansado, a gente não vai ter uma boa noite de sono e isso acaba se tornando aquele ciclo que a gente falou no começo. Então, o melhor de tudo é começar cortando o alimento prejudicial e acrescentando um saudável. Já acabou a infância. O 7º ponto que ele fala de hábitos que a gente tem que largar é fazer as coisas porque acha que tem que fazer. É claro que muitas vezes precisamos fazer sacrifícios e encarar trabalhos e situações de que não gostamos. Mas até quando você pretende continuar suportando todo santo dia aquilo o que não quer fazer? Eu dei um exemplo de que eu não estava feliz no emprego que eu estava e acabei saindo. Isso foi muito importante, porque foi uma coisa que eu consegui fazer que aquilo ia me fazer um mal danado lá na frente. Então, por que eu ia continuar suportando todo o santo dia aquilo que eu não queria fazer? Então, foi uma oportunidade que eu tive, um alívio muito grande, tirei um peso enorme das minhas costas. O 8º ponto é achar que a saúde física é mais importante que a saúde psíquica e a espiritual. Alimentação cuidadosa e exercícios físicos regulares são importantes. Mas e os cuidados da mente e do espírito? Equilíbrio. A gente tem que saber dosar as coisas também. E não pode esquecer também, principalmente nessa época de pandemia, apesar que os exercícios físicos e a boa alimentação ajudam bastante também a gente no nosso psíquico e o nosso espírito, as religiões, a fé, ela é muito importante também para o nosso dia a dia. Mas tudo desde no equilíbrio. Nem muito no exercício físico, nem muito na mente.
nem muito no espírito, sempre sabendo dosar para que não se torne um peso na nossa vida. O nono ponto é não coletar pontos em programas de fidelidade e milhagem aérea. Tem até um curso na internet que ensina como que faz isso para você ganhar dinheiro. Não é só pelas recompensas materiais e pelas viagens. O hábito de coletar pontos exige uma disciplina razoavelmente simples, mas que se transforma em hábito e ajuda você a melhorar a gestão diária de gastos e poupanças. O 10º ponto que ele fala de hábitos que a gente tem que largar é cancelar planos de última hora. É verdade que imprevistos acontecem, mas na maioria dos casos eles eram, na verdade, previstos. Tome cuidado para não cair no vício de prejudicar e decepcionar as pessoas no último minuto por causa da sua falta de planejamento e de delicadeza com os outros. O 11º ponto é zerar a conta no fim do mês. Muita gente pobre saiu da pobreza graças ao hábito de poupar todo mês, mesmo quando os valores pareciam insignificantes. O hábito de poupar leva ao hábito de observar melhor as oportunidades de ganhar. Com honestidade, por favor. Existem muitos aplicativos que ajudam no planejamento financeiro e o melhor de todos, a maioria deles é grátis. Eu uso muito o guia de bolso. O guia de bolso me ajuda bastante a controlar os meus gastos. 12º ponto, fugir de conversas difíceis. Os jovens em geral não costumam encarar certas discussões complicadas, mas continuar fugindo delas quando você já passou da adolescência é sinal de imaturidade. Tire o peso dos ombros, vai valer a pena. O 13º ponto, pensar demais no que os outros pensam de você. E isso é muito complicado, isso daí foi uma mudança de hábito que eu tive que fazer muito forte, principalmente para poder estar fazendo essa live, esse vídeo agora. Porque eu sei, conto nos dedos, quem são as pessoas que vão falar. Mas se eu for ligar para o que as pessoas vão falar, eu não faço nada. Então, é evidente que é importante considerar o impacto das suas ações na vida dos outros. Nenhuma pessoa sensata faz o que bem entende sem pensar no próximo. Mas isso é diferente de ficar o tempo todo se regendo pela opinião alheia. Faça o certo. Seja fiel à sua consciência e não absolutize a imagem que os outros fazem de você. É problema deles, não seu. O que eles acham de você é problema deles. Você não tem nada a ver com isso. E isso não vai mudar em nada a sua vida. O 14º ponto é não ter planos de longo prazo. Praticamente ninguém tem plena clareza do que quer fazer na vida. Não vale a pena martirizar-se, porque você ainda tem dúvidas, inseguranças, sonhos poucos claros. Tem até um vídeo do Pedro Bial que ele fala, né, que preocupação é tão eficaz como mascar chiclete para resolver um exercício de álgebra. É normal, mas essa normalidade não é desculpa para você não ter a menor ideia do que fazer com a sua vida. Sente-se, avalie-se, reflita com serenidade e realismo e escreva o que você quer e o que não quer para a sua vida pessoal, familiar, profissional, acadêmica, social. Vá transformando isso em metas. O jeito certo de se superar esses maus hábitos é, primeiramente,
tomar consciência da sua situação atual, tomar a decisão de mudar, tomar uma ação para mudar, o mínimo que seja, feito é melhor que perfeito. Seja mais forte que sua melhor desculpa e ter a consciência que o problema é a solução. Um passo que podemos seguir é: anote num papel os maus hábitos que deseja mudar. Anote quais são os bons hábitos que você utilizará para substituir os maus hábitos. Até para que você consiga colocar numa balança. A partir do momento que a gente coloca numa balança, isso serve de motivação e isso serve para a gente poder fazer a análise e seguir da melhor forma possível. Planeje sua semana incluindo as mudanças de hábitos, colocando data, hora e local. Exemplo, se você for querer fazer caminhada, coloca: eu vou caminhar todos os dias no começo da manhã, na hora do almoço. Muitas vezes eu corri na hora do almoço, quando eu estava trabalhando na penúltima empresa. Eu saía na hora do almoço, eu fazia uma academia onde tem vários lugares, então eu podia utilizar. Então eu corria no Parque do Ibirapuera, a academia estava do lado, tomava um banho, vestia a roupa, almoçava do lado no restaurante e saía para poder trabalhar. Eu tinha 2 horas de almoço, isso também facilitava. Mas tem o final da tarde, tem o começo da manhã, anote, coloque isso na sua agenda. Hoje o próprio celular tem o calendário, a agenda, onde que você coloca, ela te manda recados e avisa: olha, tá na hora. Dá para você mandar 4, 5 horas antes, dá para você colocar um dia antes para você poder preparar a sua mala, ou para poder fazer uma caminhada, ou corrida, ou até uma meditação, uma reza. Mas é importante você colocar isso no papel, colocar na sua agenda, com data, hora, para que seja feita da melhor forma possível. Mudanças de pensamentos também são mudanças de hábitos e também deve ser incluído em seu planejamento para não ser sabotado. Muitas vezes o nosso pensamento nos sabota, a nossa mente nos sabota. Então é muito comum isso. Eu falei em alguns vídeos anteriores que eu tenho que mostrar todo dia de manhã que eu sou mais forte do que eu mesmo, porque a vontade de ficar na cama é muito grande. E quando o relógio desperta às 5 horas da manhã, principalmente quando meus filhos ficaram a noite toda acordando, chorando, isso dá uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama. Então eu tenho que todo dia ser mais forte do que eu mesmo para não apertar, para parar ou apertar o soneca do celular. Bem, mantenha uma constância mínima de 21 dias para que vire uma rotina em sua vida. Existem estudos científicos de que a partir de 21 dias de um hábito na sua vida, isso acaba se tornando já um hábito e acaba sendo normal, uma rotina na sua vida. E essa rotina na sua vida vai te ajudar a você a manter. Então a constância, né, é muito importante. Então tenta pelo menos os 21 primeiros dias ser constante, manter a rotina. Lógico, imprevisto pode acontecer. Não se martirize, não se culpe. Se um dia você deixou, troca por outro dia. É no mínimo 3 vezes por semana. Então é possível fazer dessa forma. Como imprevistos acontecem, faça os ajustes quando necessário e jamais desista. Os resultados de reassumir o controle da sua vida valerá a pena. Muitas vezes a gente perde, né? O controle da nossa vida. Essa é uma forma muito prática
e muito importante de reassumir o controle da vida. E, com certeza, como os exemplos que eu trouxe anterior, valerá o sacrifício e valerá as renúncias que foram feitas. Muito obrigado e boa noite.